Oi, meninas. Vou tentar. Cecília tá dormindo aqui no quarto ao lado. Espero que ela não acorde enquanto eu gravo aqui. Mas primeiro queria falar que muito legal essa ideia de fazer os devocionais. Acho que vai fazer muito bem pra gente. Gostei muito do devocional da Tati, também do devocional da Bruna. E acho que Deus vai, falando. Espero que Ele vá falando para cada uma de nós e que a palavra possa ir construindo uma em cima da outra, de uma tal maneira que a gente realmente ouça a voz do Senhor e tenha esperança nesses dias de isolamento, quarentena, que a gente tá meio, trancafiado em casa. Mas enfim, eu tava pensando no que eu ia falar e aí fiquei pensando no que eu queria falar, né? Então, essa questão da empatia, da gente ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo, né? A Rebeca falou da amiga dela e eu fiquei pensando, né? Poxa, deve ter muita gente sofrendo de verdade, né? Pessoas que têm ansiedade, pânico, depressão e com essa situação toda de esse medo. E comecei a pensar, falei, de repente eu quero falar sobre isso e tal. Mas enfim, não era o que eu queria falar, talvez, a respeito, né? Eu acho que é válido, né, a gente se importar com o próximo e demonstrar o amor de Deus nesses momentos, né? Demonstrar a esperança, até como a Bru falou, né? Da gente demonstrar a esperança. Demonstrar esperança não, mas levar a esperança, né? Levar a palavra, levar a confiança de que Deus está no barco e que vai ficar tudo bem se a gente se abrigar junto do Senhor, mas não senti que era sobre isso que era pra eu falar, porque não foi pra frente, sabe? E aí de repente começou a me vir na cabeça muito assim, lamentações, ler lamentações. E aí falei, bom, lamentações, né? Não sei se é da minha cabeça, mas deixa eu ler. E aí eu nunca tinha me atentado, né, muito pro livro de Lamentações, mas o livro de Lamentações ele é bem curtinho, né? São só 5 capítulos. Eu não tinha, na verdade eu nem, assim, já li e tal, mas não é que Lamentações é curtinho, 5 capítulos, dá pra ler rapidinho, ler lá e tal. Então eu abri, folhei assim e falei, rapidinho, 5 capítulos, deixa eu ler isso daqui. E aí o que eu achei muito louco foi que, assim, o que tá acontecendo, né, no contexto ali de Lamentações? O povo de Deus, né, o Israel, tinha pecado repetidamente, tinha ouvido várias vezes os profetas dizerem volta para o Senhor, se arrepende, para de pecar, volta para os caminhos de Deus, e eles insistiram no pecado e não se arrependeram. E aí veio, né, o julgamento, né, o juízo de Deus, e veio o exílio, né, Jerusalém foi destruída e eles foram levados para o cativeiro. Foi um tempo de escravidão, de tristeza, de ser levado embora da sua terra. Foi um horror, né? E Lamentações, né? Jeremias, que é o profeta que escreveu Lamentações, ele tá ali narrando, né? Meio que o cenário, né? De calamidade e clamando a Deus, né? Para que tenha misericórdia e tudo mais. Mas o que eu queria, eu até anotei uma série de versículos aqui que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje, né? Então, assim, o primeiro, tanto que a hora que eu li o primeiro versículo de Lamentações, eu falei, nossa, mas acho que realmente foi Deus que colocou isso de Lamentações na minha cabeça, né? Não foi da minha cabeça, porque eu de verdade, gente, Lamentações não é um livro que eu tenho, assim, intimidade com o texto. E Lamentações 1:1 fala assim, a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Na hora que eu li isso, eu falei, então tá, vamos continuar. Aí em Lamentações 1:8, Jerusalém pecou terrivelmente, por isso foi jogada fora como trapo imundo. Aí versículo 9, com sua impureza contaminou as suas vestes e não pensou nas consequências. Vestes contaminadas, coronavírus, pecado. Versículo 13, aí é Jerusalém como se a própria cidade estivesse falando, né? Deixou-me devastada, atormentada a todo... Deixa eu olhar aqui na Bíblia, peraí. Deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença. Então, né, falando de doença ali, de devastação, de tormento. Continua Jerusalém falando no versículo 16. Choro por todas essas coisas, lágrimas escorrem por meu rosto. Não existe ninguém que pode me consolar, estão longe os que poderiam me animar. Aí,
No versículo 20, Senhor, vê minha angústia, meu coração está aflito e minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Aí capítulo 2, versículo 11, chorei até que não tivesse mais lágrimas, meu coração está aflito, meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade do meu povo. E aí, né, seguindo ainda um pouco nesse cenário de desolação, no capítulo 4, no versículo 18, fala assim, não podíamos sair às ruas. Oi? Não podíamos sair às ruas, pois nossos passos eram vigiados, né? E o versículo 22 fala o seguinte, ó bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim, logo você voltará do exílio. Mas para você, Edom, o castigo está só começando, logo seus muitos pecados serão expostos. Calma aí que eu já vou voltar nesse ponto. E aí no capítulo 5, né, eles falam sobre o fim da alegria, o 5:15. A alegria desapareceu do nosso coração, as nossas danças se transformaram em pranto. Mas no versículo 21, restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para ti, devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Tá meio fora de ordem naquilo que eu quero falar, mas assim, esse é o cenário de desolação, né? Jerusalém finalmente reconhece. Nossa, já 6 minutos. Ai, vocês vão me matar. Mas enfim, aguenta aí, gente. Então tem todo esse cenário de desolação, de não sair de casa, das cidades estarem desertas, da doença, né? E da alegria que acabou. E aí tem esse ponto aqui, né, que o profeta pede para Deus restaurar a alegria, né, pede para fazer, né, faz-nos voltar para ti e restaura-nos. E aí no capítulo 4, que vem antes, né, até ali antes, mas faria mais sentido falar isso agora, que Deus está falando, ó bela Sião, né, tipo, meu povo, o castigo da sua maldade chegará ao fim e logo você voltará do exílio, mas para você, Edom, o castigo está só começando. E aí eu tava pensando, né, Edom, os edomitas, né, é uma figura de um povo sem Deus, né, de um povo pecador, de um povo que não é temente a Deus. Então eu me chamo a atenção, né, como se assim, povo de Deus, né, vocês pecaram, mas vocês se arrependerem, né, tem aquele, né, versículo conhecido, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, eu virei, eu sararei a sua terra. Então é quase como se ele estivesse dizendo, então, meu povo, vocês perceberam o que vocês fizeram, vocês perceberam a maldade, vocês se arrependeram, vocês estão clamando por mim, então o seu castigo vai chegar ao fim, né? A misericórdia do Senhor vai te alcançar. Mas aqueles, né, que acharam que tá tudo bem, ou que, né, que são os que estão oprimindo aqui, nesse caso, estão oprimindo o povo de Israel, vocês acham que tá tudo bem, vocês acham que é engraçado, vocês acham que vocês estão por cima, né, não é bem assim. Logo os seus muitos pecados serão expostos, né, isso deixa um alerta para mim do tipo, né, todos nós pecamos, conhecendo a Deus, não conhecendo a Deus, sendo cristãos, não sendo cristãos, né, nos dizendo justificados pelo sangue de Jesus, ou aqueles que não conhecem, né, a justificação que Jesus oferece, né, o perdão. Nós como humanos, né, somos todos pecadores e a diferença tá simplesmente em, né, clamar a Deus para que tenha misericórdia de nós, para que, né, nos lave do nosso pecado, para que restaure a nossa alegria, e aqueles que, né, não estão nem aí, estão só olhando num nível aqui natural das coisas, sem entender que existe algo a mais, algo além, né? Então isso me deixa um alerta do tipo, né, todos sofremos, estamos todos sofrendo igual, né? Não é porque um é cristão, o outro não é, que não estão em casa, né? Não tá tendo essa loucura do coronavírus e tal. Estamos todos sofrendo juntos, mas assim, a postura, né? Que postura que a gente vai ter agora? A gente vai se arrepender, a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus, né? Nesses dias de tanta maldade, existe, né? Tá começando a haver um movimento de volta, né? De avivamento, como a gente ouviu aí algumas semanas atrás, né? Então, assim, a gente vai deixar a peteca cair ou a gente vai continuar se arrependendo, como fez aqui em Jerusalém, né? E vai pedir para Deus, né? Nos restaurar e nos fazer voltar para Ele, que é o que fala ali no penúltimo versículo do livro, né, 5:21, restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para ti, né? Será que a gente vai adotar essa postura e a gente vai trazer pessoas de volta do exílio também, né, de longe do Senhor junto com a gente? Ou será que a gente vai, né, deixar que a coisa role e aproveitar esse tempo para ficar enfiada no Netflix, né?
Não que seja errado esse tipo de coisa, mas enfim, eu acho que é um tempo, né, que Deus está nos dando a oportunidade de voltar para Ele, né, de aproveitar esse tempo em casa para orar pela nossa nação, orar pela igreja, né, não pela nossa igreja, mas pela igreja como um todo, pela igreja de Jesus, orar para que mais pessoas, né, façam parte desse avivamento que está vindo, para que realmente, né, essa situação toda que, como a Tati falou, né, a humanidade caminha, né, para destruição. O fim dos tempos está se aproximando a cada dia, a gente não sabe se vai ser daqui a 5, 10, 100 anos, mas o fato é que a gente está vendo o princípio das dores, né, já dezenas de anos, mas, né, quando acontece uma situação como essa, são as pestes, né, que a palavra falou que ia acontecer. E eu acho muito bacana que, na verdade, é no capítulo 3 que o profeta é, ele escolhe, né? E eu acho muito bacana isso, né? Em muitas passagens na Bíblia, mesmo quando as coisas vão muito mal, né? E não tem nem sinal de melhora, de esperança e de que as coisas vão melhorar e vão passar, né? Os profetas, né? Os homens de Deus que estão escrevendo, homens e mulheres de Deus que estão escrevendo, né? De repente, no meio do caos, começam a declarar a bondade do Senhor, começam a declarar que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele vai ouvir as orações e profeticamente, né, começam a declarar a palavra e de repente, meu Deus, tá tocando o interfone, quem é que tá me ligando? Mas enfim, continuando aqui que já 11 minutos, nossa, vocês vão me odiar muito, talvez eu faça um vídeo mais curto depois desse. Mas enfim, existe esse momento de tipo assim, mesmo com tudo dando errado, né, eu vou focar em Jesus, né, eu vou olhar para Deus, eu vou declarar a palavra, eu vou crer, não naquilo que eu tô vendo, mas naquilo que eu creio por fé, que quem Deus é e o que Ele faz. E aí no capítulo 3, então, do versículo 21 até o 33, fala assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto, né, no meio desse cenário de caos, ainda ouso ter esperança. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo da sua disciplina, que permaneçam sozinhas, aí o isolamento social, e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, né, que se humilhem, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que os ferem, e aceitem os insultos dos seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas e nem em lhes causar tristeza, né? Então, às vezes as coisas ruins acontecem, mas não porque Deus quer, é realmente como consequência, né, do pecado. Aí do versículo 37 ao 42 fala: quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Então tudo isso está acontecendo é da permissão de Deus, ainda que não seja da sua vontade. Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade quanto o bem? Então por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebolamos, e tu não nos perdoaste. Né? Então, reconhecer, né, quando a gente erra, quando a gente falha, não só individualmente, mas assim, né, como humanidade, né? A humanidade está pecando contra Deus, então que a gente possa, né, orar e pedir perdão por aquilo que, né, as pessoas estão fazendo contra Deus. E aí do versículo 55 ao 57, né, que é a mensagem de esperança. Mas lá do fundo do poço invoquei teu nome, Senhor, tu me ouviste quando clamei, ouve a minha súplica, escuta o meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste, não tenha medo. Não tenha medo, né? Então eu queria deixar, depois de 14 minutos, talvez eu não mande esse vídeo, mas enfim, que isso que Deus fala, né? Mesmo que a gente esteja no fim do poço, mesmo que, né, uns vão estar se sentindo melhor, outros vão estar se sentindo pior nessa situação de isolamento, em casa, na quarentena e tal, né? Mas que a gente possa realmente clamar, invocar o nome do Senhor, né? Clamar ao Senhor por socorro, mesmo que eu esteja bem, mas talvez alguém não está bem, então clamar, né, junto com quem tá sofrendo, né? A gente ter essa empatia de fato de checar, né? Como é que você tá? Mandar uma mensagem, né?
pessoas que a gente sabe que às vezes talvez estejam sofrendo mais nesse tempo, né, clamar por socorro e ouvir a voz de Deus que está dizendo, como a Bruna falou também, né, na questão da tempestade lá do barco, não tenha medo, né, eu tô no controle, né, ainda há esperança, né, a salvação do Senhor vai vir, o Senhor é a minha porção, grande é a sua fidelidade, né, tudo que fala aqui no capítulo 3, nesses versículos que eu li, o título do capítulo é Esperança na Fidelidade do Senhor. Então, assim, tá dado o cenário não é bom, o cenário é preocupante, mas vamos ter esperança, né? Não vamos ficar alienadas, né? Ah, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Não tô doente, então dane-se. Não é isso, né? Tem muita gente sofrendo. Seja por causa do corona, ou seja por causa do medo, da angústia de ficar em casa, da angústia de não saber o que vai acontecer, que a gente possa ter compaixão, né, dessas pessoas, orar por essas pessoas, alcançar essas pessoas, né, mandando uma mensagem, né, tendo algum carinho, mandando um delivery de comida, né, pensei nisso de mandar para algumas pessoas, né, algumas amigas, tem algumas amigas que estão com um bebê pequenininho também, né, tipo, sabe, manda uma torta e uma mensagem, ó, Deus tá com você, conte comigo, sei lá, gente, né? Sejamos criativas, né? Mas vamos ter esperança na fidelidade do Senhor, saber que isso tudo vai acabar bem, e, mas depende também da gente se posicionar como igreja, né? Em oração, orando pelo nosso povo, pelo povo cristão, orando por aqueles que não conhecem Jesus ainda, que alcancem a salvação, que a gente possa ser instrumento de amor na vida deles, né? Orar pelo Brasil, orar pelas nações afetadas, né? E para que realmente haja um avivamento e mais pessoas sejam, né? Conheçam a Jesus, conheçam a palavra, conheçam essa torre de refúgio, né? Esse lugar onde a gente pode se abrigar longe de todo o mal, né? Então era isso que eu queria deixar pra vocês, não vamos ter medo. Foi muito doido porque hoje, né, pensando, eu tava super de boa, tô achando uma delícia, Marcelinho em casa, Cecília, eu trabalho de casa mesmo, então não muda tanto a minha vida. E hoje, de repente, meu coração começou a se angustiar muito, assim, comecei a ficar mal, assim mesmo, sabe? Até dei uma cochiladinha, assim, na hora do cochilo da Cecília de manhã, e aí acordei zoada, assim, e fui tomada por essa angústia, e eu falei, Deus, mas por quê, né? Então eu acho que Deus permitiu que eu sentisse um pouco do peso, assim, de que talvez algumas pessoas estejam sentindo e por isso, né, a gente às vezes quando a gente é tomado pela angústia, pelo peso, a gente também tem compaixão, a gente é levado a ter compaixão de quem tá sofrendo e aí a gente, né, é usado como instrumento de esperança. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que a gente seja instrumento de esperança na vida uns dos outros, que a gente não tenha medo, que a gente confie, né, que é um tempo de voltar para Deus, de se arrepender, se é algo que a gente precisa consertar, aproveitar a oportunidade que a gente tem tempo agora para consertar, buscar o Senhor nesse tempo, não só por nós, mas também pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação e por todo o mundo. Então é isso que eu queria deixar para vocês. 18 minutos. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Talvez eu grave outro vídeo, mas não sei. Vamos ver se vocês aceitam. Vou perguntar no grupo. Beijinhos. Deus abençoe. Tchau.